Boa noite a todos. Todos sejamos muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa querida, Centro Espírita Irmão Samaritano, para mais uma roda de conversa, né? Que a gente possa se sentir muito confortável, absorvendo as energias do ambiente, tomando consciência de que estamos desprendendo energias também. Um pouco o Estilo vai falar sobre isso. Em qualquer ambiente em que nós entremos, ou para qualquer lugar que nós dirijamos os pensamentos, nós estamos enviando, emanando energias, nós estamos movimentando o fluido cósmico, né? Então, que todos estejamos aqui e em qualquer outro lugar, cada vez mais com essa consciência. Estamos fazendo trocas, estamos oferecendo e estamos recebendo. Nessa linha de raciocínio, talvez André Luiz e Emmanuel, talvez seja nessa linha de raciocínio, que eles costumam dizer para a gente que a gente influencia até a saúde das pessoas ao nosso redor, assim como recebemos influência das pessoas na nossa saúde física mesmo, eles dizem, né? Na convivência em que nós estamos acostumados. Então, o nosso tema de hoje tem o título Milagres de Jesus segundo a doutrina espírita. Não tem título, mas então é disso que a gente vai tentar falar. Por quê? Porque tentar? Nenhum tema, ainda mais um desse de tanta profundidade, está falando de 3 pontos absolutamente difíceis da gente, no momento, complexos, né? Melhor dizendo, complexos para a nossa pouca compreensão. O que seriam milagres, a definição, a gente já está mais asserenada nos nossos corações. Mas a Ruth agora mesmo me fez um desafio. Jesus, sobre a vida de Jesus, suas características, suas ações, é um oceano de que nós assim mal conseguimos visualizar uma gota. Da mesma forma a doutrina espírita, né? Com toda a sua complexidade, seu bojo, todas as informações que ela traz para a gente. A Ruth me fez aqui umas colocações. Sobre esse tema, alguém gostaria de trazer o que de imediato vem à mente? Os milagres de Jesus segundo o Espiritismo. Bom, pode falar? Pode. Eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas leituras que eu sempre gostei de ler, que Jesus não como se fala na linguagem das outras religiões, não ressuscitou Lázaro. Aquilo não foi milagre porque ele estava em estado catalético. Então a Ruth traz para a gente uma consideração, né? Um ponto para a gente repensar sob a ótica do Espiritismo. Né? Mas alguém gostaria de compartilhar com a gente o que passa na cabeça quando ouve os milagres de Jesus segundo o Espiritismo? Fala, Marcos. Eu acho que esses milagres podem ser contados de várias formas diferentes. Considerar de várias formas diferentes. Isso mesmo. Fala, Fernanda. Na minha visão, assim, na minha pouca visão desse tema que é tão abrangente e complexo realmente, milagres de Jesus, para mim, fica sempre aquela coisa de fé de quem recebeu, a fé de quem está recebendo aquele magnetismo, aquela energia que saía de Jesus, potencializaria esses milagres, né? Ou até o milagre realmente se deu pela própria fé que a pessoa colocava em Jesus. Então, eu acho que é uma explicaçãozinha tênue, sutil, dessa grandiosidade que são os milagres de Jesus. Muito bem. Mais alguém? Fátima, Valéria, Vira. Então, eu vou, enquanto vocês pensam, eu vou trazer uma frase. Vou deixar ele um pouquinho pausado, porque a Ruth me fez essa provocação e eu vim catar aqui na Gênese
o que a gente pode olhar de acordo com... Existe milagre? Não existe milagre? A lei da natureza pode ser derrogada por uma vontade divina? Jesus, então, veio cumprir uma vontade divina, modificando as leis da natureza estabelecidas pelo próprio Pai? Allan Kardec, depois, no capítulo 14, um capítulo muito... sempre se reporta muito a esse capítulo quando está se tratando de estudos de magnetismo e de fluidoterapia, capítulo 14 do livro A Gênese. Então ele está dissertando e lá, numa certa altura, ele escreve assim: sim, na natureza tudo é milagre, porque tudo é admirável e testemunha da sabedoria divina. Então ele vai trazer para a gente que tudo na natureza é milagre porque é vinculado à sabedoria divina, não no sentido de modificar o que aparentemente não tem mais solução, né? Então, como no caso de Lázaro, se ele tivesse morrido, todas as funções suprimidas, interrompidas, o laço que prende o espírito ao corpo rompido também, não teria como. Isso é uma lei da natureza, isso é uma lei estabelecida, né? Como é que Jesus ia modificar isso? Não é essa percepção que o Espiritismo traz para a gente. Ele não teria ressuscitado. Não teria ressuscitado. Então, e aí Kardec termina esse parágrafo dizendo: não há milagres no sentido que comumente se dá a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação. Anteriormente, ele vai falando desse movimento magnético, ele vai trazer para a gente a constituição do perispírito, né? Ele vai falar assim para a gente: a classificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, porque definitivamente eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. Então ele vai falar assim: tudo que movimenta o que a gente chama de milagre é matéria. Matéria é fluido cósmico, né? Então é uma matéria num outro nível vibracional. E vem nos informando que o nosso corpo espiritual, que coordena a organização do corpo físico, também é constituído de fluido. Aí ele vai fazendo esse link, devagarzinho ele vai ajudando o nosso raciocínio na direção dessa compreensão. Mais alguém quer colaborar com essa parte? No caso, então, eu estou entendendo assim: a gente pode, no caso, manipular o fluido, ele, através da nossa vontade, né, da nossa força de vontade, força de pensamento, porque todos nós temos um certo grau de magnetismo, né? Todo mundo tem, que é o fluido cósmico. Aí, isso aí alavanca, no caso aqui no meio espírito, nas curas, né? Nas reuniões de cura aqui, na Câmara. E muitas pessoas veem coisa, como aqui na Casa Espírita nós tivemos muitas coisas aqui, né? Que fizeram até que fizesse um livro e ela sempre se negou a isso. Então, de uma certa forma, na maneira que a gente entende, que a gente fala, é cura, mas é uma cura que não é cura, né? Mas uma cura que não é cura, porque a gente vai observar depois com Jesus qual é o processo, qual é esse processo de cura, aonde se dá efetivamente o processo de cura e depende, está atrelado ao quê? Né? Então a Fernanda falou da emanação de Jesus, mas também da elaboração da fé, não foi assim? Você falou da elaboração da fé do indivíduo e de que forma esses pontos se encontram para operar essa transformação, que comumente a gente chama de milagre e que por muito tempo no Espiritismo a gente usava a palavra cura. Atualmente a gente se refere a essas reuniões como reuniões de tratamento espiritual, né? Levando para a compreensão para essa compreensão. O espírito, a Ruth falou sobre o espírito desencarnado, né?
Mas a gente começou também falando do próprio encarnado, de nós mesmos. Como a nossa ação, como a nossa intenção movimenta energia onde quer que estejamos e para onde dirijamos os nossos pensamentos. A gente acabou de ler no livro Nosso Lar, o espírito desencarnado influenciando negativamente a família e alguns familiares influenciando negativamente o desencarnado, em planos dimensionais diferentes, movimentando o fluido. Fernanda, por favor. Interessante, né? Essa reflexão profunda nos leva a pensar assim, naquela frase de Jesus, né? Vós sois deuses, né? A gente sempre trabalha isso aqui, né? Vós sois deuses, e a gente pensa e reflete que o que Jesus fazia, a gente também pode fazer. Pergunta, a gente pode, então, através do nosso pensamento, da nossa vontade, manipular esse fluido cósmico universal que está aí, que a gente está mergulhado nele, e produzir também, através do magnetismo, do pensamento criador, essas curas, esses milagres para esse mundo. Marcos, já vou passar para você, tá? Deixa eu aproveitar o argumento da Fernanda. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens, né? Mas aqui está falando diretamente do desencarnado. Só que nós vamos observar, e com ele também em outros momentos, e nas obras subsidiárias, que tanto os desencarnados quanto os encarnados movimentam esse fluido com as vibrações que emitem. Então, conforme esteja pulsando o nosso sentimento, nós vamos agregar, desagregar, e no final desse parágrafo ele fala assim, sobre os desencarnados: mudam suas propriedades como um químico muda a dos gases ou de outras substâncias, combinando-as segundo certas leis. E nós vamos ver assim, eu não estou aqui tentando buscar na memória onde é que o Espírito explica assim pra gente: o fato de você estar presente, você está influenciando alguém. Ah, mas eu não estou pensando nada. Você é vibração. A gente carrega um estado íntimo vibracional. E é por isso que tantas doutrinas, filosofias e o próprio Espiritismo está sempre nos convidando para o processo do autoconhecimento. Apenas fazendo essa auto-observação, eu vou tomar conhecimento. Qual está sendo a minha atuação naquela circunstância, naquele ambiente, junto àquelas pessoas e, por consequência, diante da minha própria dor, da minha própria organização física, emocional, de pensamento. Não sei se eu fui aí pelo caminho que a Fernanda estava abordando. Foi, Fernanda? Tá, o Marco tinha também. Eu só achei que era super interessante. Eu li vários livros fictícios sobre esse tipo de coisa, RPG, videogame, eles falam muito sobre isso. É bem interessante. Tem jogos muito interessantes que eu já ouvi que abordam o assunto. De várias formas. Não, eu sei que é ilusão, mas como que é parecido. Não, eu compreendi. Eu acho que eu entendi o que você está falando. De várias formas, o homem na ficção está tocando nesse assunto. E parece que isso é um assunto muito instigante. A Fernanda perguntou assim: a gente pode então manipular como encarnado? Essa é uma pergunta que eu carrego no meu coração, porque a doutrina diz que sim, explica isso pra gente, e eu me pergunto: a gente está sabendo usar? Quantas vezes chega na casa espírita num estado, como está o nosso estado, como é o nosso relacionamento interpessoal? Estou movimentando o fluido no meu relacionamento interpessoal. De que maneira? Qual é o fluido que eu estou emitindo? Eu estou agregando, desagregando, embolando? Como é que está a minha intenção, a minha percepção de mim mesmo, do outro que está relacionando comigo? A dona Nilva tinha o costume de falar assim: o evangelho é muito simples. E eu era adolescente, eu ficava olhando assim, gente, Allan Kardec com esse palavrólio todo, dona Nilva, e aí a gente vai desdobrando os estudos e vai percebendo a simplicidade está porque ela é dentro da gente. Não importa o tanto que a gente leu, viu, participou de fenômeno, provocou fenômeno, isso aí é de menos, porque a lei é de amor. Não importa como é que eu estou vibrando na hora que eu me dirijo para o próximo. Como é que eu estou vibrando na hora que eu estou me posicionando diante do trabalho. Né? O que tem, que intenção está me movendo.
Tem um parágrafo aqui, vou passar para vocês, está todo mundo com o dedo levantado, tá vendo? Tem um parágrafo aqui que diz assim: algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção. Então, e isso com tudo na vida. Algumas vezes o espírito, e a gente vai agora lembrar sempre que o encarnado é um espírito, como a Fernanda questionou, o encarnado movimenta fluido cósmico, o encarnado vibra, então todos nós estamos nesse movimento, né? Algumas vezes essas transformações da propriedade dos fluidos são resultado de uma intenção, um desejo. Outras são o produto de um pensamento inconsciente. Então, nesse ponto, fica o questionamento que vale a pena nós levarmos para todos os momentos da nossa vida. O que eu estou sentindo? O que eu estou carregando aqui nesse momento? Né? Porque eu estou vibrando. Querendo ou não querendo, eu estou movimentando. Então, agora que a gente já está nessa busca, nesse desejo de compreensão, que o nosso movimento seja intencionalmente para o bem-estar, para a cura, para a libertação nossa e dos irmãos que estão ao nosso redor. Consequentemente, a gente vai influenciando no padrão de vibração em geral, né? Vamos dizer assim. Eu acho interessante que antigamente, quando nós usávamos a palavra milagre, ela estava sempre muito ligada ao incrível, ao fantástico, aquilo que não dependia de nós, que era uma coisa divina e que surpreendia, né? E aí, aos poucos, Kardec veio trazendo a ideia de que, nesse sentido, o milagre não existe. O que existe são alterações que nós empregamos como pensamento. Porque Jesus, quando ele fez os tais milagres, por exemplo, quando ele pegou a orelha do soldado romano, de verdade, o que ele fazia? Através do mega magnetismo que ele possuía, ele movimentou fluidos e fez. Quando eu era pequena, eu ficava assim, mas por que eu não mais jovem? Eu pensava assim, mas vem cá, um aleijado, como é que ele vai andar? Ele estava com as pernas atrofiadas, é impossível ele andar. Mas, na verdade, Jesus manipulava os fluidos e fazia aquela transformação, que para ele, num grau muito mais elevado que o nosso, era possível. Mas nós, enquanto encarnados, enquanto seres pequeninos que somos ainda, temos ainda a condição de manipular o fluido com a intenção. Podemos ser uma boa manipulação ou uma má manipulação conforme a nossa intenção. O próprio passe espiritual, o passe que a gente faz no trabalho, é uma manipulação fluídica, né? Então você emprega os seus fluidos através do trabalho, do seu magnetismo, que todo mundo tem. Claro que nós não temos o magnetismo de Jesus, mas como diz ele nos coloca, né? Que nós somos co-criadores, tanto como Jesus também é um co-criador. Claro que uma diferença mínima. Em plano maior, né? Um plano muito maior e a gente porque elas em planos maiores, né? Em plano bem pequeno. Mas já é um exercício de modificação através do pensamento, da manipulação fluídica, né? Empregando o nosso fluido, a nossa energia, movimentando essas transformações que você havia mencionado. Eu achei eu achei tão interessante quando você colocou, Simone, que nós pensamos e manipulamos inconscientemente. Allan Kardec que diz isso. É muito interessante, né? Você está sempre vibrando, assustador, exatamente. Você está sempre manipulando e vibrando e emitindo, né? Então, assim, o cuidado da vigilância permanente, né? O que a gente emite, o que a gente está vibrando, é uma vigilância constante. E achei interessante que é um caminho da inconsciência para a consciência. Isso, Simone, você falou. Você caminha, está lá, inconsciente, você nem está percebendo, mas está lá. E aí você começa a caminhar para a consciência, para você estar atento
você está lembrando. Quando você começa a ficar atento, você está consciente do que você está fazendo. Acho que nesse ponto eu me lembro sempre de quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente começa a desejar, a gente começa a ter fome e ter sede de melhoria, de justiça para o mundo, né? Justiça para a gente, do nosso ponto de vista curto, né? É dessa justiça aí desse conhecimento que a Fátima falou, até assusta, né? Até assusta, traz uma carga essa palavra que às vezes fica meio de responsabilidade, né? Tem uma outra palavra para usar no lugar da responsabilidade? A nossa consciência tem uma nova consciência. Uma nova consciência, uma nova percepção. Né? Então não é aquele peso de responsabilidade que parece quase culpa, né? Mas é uma nova consciência que vai libertar a gente. Libertadora. Isso dá muita tranquilidade, né? Muita tranquilidade, até diante da dor. Né? Calma, assim, da gente. Isso mesmo. Vira um detalhe, deixa eu falar esse detalhe. Vira um fardo. Vira um fardo. Com Jesus mais leve. Verdade. O fardo com ele é leve. É um detalhe que eu vejo nessa novela, que é a história da Maria Madalena. Sim. Eu acho tão bacana os pedaços, que vários já aconteceu, de que Jesus incentivando os que são os escolhidos, depois viraram apóstolos, né? Quando Pedro tem uma passagem do Pedro, que ele fica muito preocupado, muito nervoso, que Jesus diz: você já tem condições. Ele diz: você já tem condições. E no momento lá que Jesus não estava presente, houve uma situação que ele teve que usar aquilo que Jesus já tinha falado com ele. E ele não conseguiu porque ele, sabe, e outros também, no momento da mesa que eles estão, no momento da visita a um pessoal, uma menina que estava com um problema, e aí você já pode, e estava esperando que Jesus fosse fazer por ele. Não, você pode. Falta essa consciência. Olha que nova. É umas coisinhas assim, diferente. Ilustra, né? É muito bacana mesmo. Aí, esse ponto que a Fernanda está trazendo, sabe? Essa fé que a gente ainda não tem. É insegurança. Eu nem finalzinho de mostarda, a gente não tem segundo Jesus. Mas essa nova percepção que foi falada, essa nova consciência, a gente começa a despertar que a gente pode. O Pedro, ele demorou, negou Jesus, etc, até que ele realmente se conscientizou de que ele também podia, né? A gente está nesse caminho também, Estamos nesse caminho, a proposta é essa. Será que falta metodologia para a gente exercitar? Será que nós estamos muito no automático, acordar, esperar de Deus, esperar do Espírito, esperar que o outro, rejeitar o outro, rejeitar a situação? Porque tudo isso passa, né? Nas curas de Jesus tem gente que não foi curada. Nas curas de Jesus tem gente que foi curado naquele momento e depois voltou para o mesmo padrão de vibração, readquirindo as mesmas mazelas e, como ele disse, cuidado para não te aconteça coisa pior. Então, assim, o que é que está faltando? Talvez essa metodologia, talvez a perseverança, talvez a gente, um pouco mais de atenção, sair do automatismo, né? Gente, eu lembrei da fala de Jesus: vai e não perde mais. Exato, que aconteça coisa pior. Então, assim, você é curado, mas você precisa percorrer um longo caminho de reforma, de mudança interior. Senão você vigiar o tempo inteiro. Senão você volta. É o famoso vigiar, é isso, Dani? Vigiar é. E a gente pensa que vigiar é o quê? Vigiar é ver como é que o outro está fazendo direito. Vigiar ou então, vigiar é focar no que eu estou fazendo de errado. No sentido de quase uma autopercepção. Talvez se a gente ajustasse um pouquinho a lente, a gente passasse a vigiar oportunidades de... qual é? Eu acho que é nesse Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda
que a Joana vai falar, que é uma grande oportunidade de aprendizado. As situações difíceis, né? Em geral, a gente vai focar na nossa reação, ou no incômodo na nossa reação que foi, né? Ou no incômodo que aquilo está causando. E o convite é, de que forma eu posso agir agora? Sentindo, aí a gente inevitavelmente tem um ímpeto, tem um impulso. Se a gente se acostumar a fazer essa busca, uma hora nós vamos pensar assim, agora eu estou sentindo isso, o que eu estou vibrando com isso? Que consequência isso vai ter para o outro? Que consequência vai ter para mim? Vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Então, deixa eu buscar a fonte. E aí uma oração, uma música, uma imagem que a gente visualize, né, vai reorganizar aquele fluxo de pensamento que está intempestivo, vai ajudar a gente a redirecionar para a fonte de luz. Tão interessante, né, essas reflexões que a gente tem aqui. Nossa, eu sou profundamente grata, né? Essa coisa do vigiar, que vocês comentaram agora. É vigiar não só o negativo, vigiar o positivo. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, confesso. Para mim, vigiar é vigiar o meu pensamento negativo, os meus escorregões, para sair deles. O dedão na ferida. As hemorragias, né, Fátima, como você comentou da outra vez. Mas vigiar também as coisas boas. Olha só que interessante, né, que vocês colocaram. Adorei. Vigiar aquilo que, de repente, eu posso fazer de bom, eu posso fazer de melhor, ficar atenta a isso para ter uma continuidade. Isso também é vigiar. Fantástico, essa produtividade dos dois lados, adorei. Eu precisei de um anjo para me lembrar disso e me ajudar a redirecionar o pensamento assim, né? É o que é o Dinho. Há muitos anos, em momentos de intenso estresse, ele falava para mim, não preste atenção só no que não está dando certo, preste atenção no que você está fazendo que está dando certo. Ele chegou a escrever um bilhetinho, e aí isso ajudou a fixar na minha cabeça, né? E ainda assim, décadas, eu ainda fico, o pensamento continua fazendo essa flutuação. Mas graças a Deus, cada vez mais a experimentação ajuda a gente. Isso é herança do minha culpa, minha grande culpa. Verdade. Me traz essa ideia da culpa há muitas vidas, e agora que nós estamos abraçando, despertando dentro do processo de Allan Kardec, que nos trouxe do processo dos espíritos, que veio trazer a doutrina. Então foram muitos anos acreditando no fantástico extraordinário, na coisa de Deus, afastadíssimos de nós, e na nossa pequenez e nas nossas culpas, porque éramos pessoas extremamente pecadoras. Até lá de trás a gente foi chamado e a gente veio. Agora. Não, mas a doutrina, por si só, é muito jovenzinha. Então, provavelmente, a grande maioria é a primeira vez que está envolvido com a contato. É possível, né? Então, são muitas vidas e nesse processo. Então, para nós nos livrarmos desse peso da culpa, de conseguir olhar e vigiar aquilo que nós... Poxa, mas nós falamos isso hoje no estudo, né? O que eu estou fazendo que já é bom, que eu já estou melhor, que eu já estou num processo de claridade na percepção que eu não tinha antes disso. Tem valorizar isso, né? Valorizar isso é um caminho da autoinvestigação, e a gente vai vendo que a autoinvestigação não é só ficar escarafunchando os nossos problemas, é também buscar o que está dando certo, o que está funcionando, né? E aí vai dando o quê? Ânimo, entusiasmo, vai assim, nós somos o nosso próprio experimento. Olha, agora eu já... Uma vez eu falei para um amigo assim, tem dia que eu já consigo ver o leão saindo do fundo da minha selva. Há um tempo atrás, o leão, quando eu vi, ele já tinha voado na pessoa. Agora, às vezes, eu escuto a pata dele batendo. Dá tempo de fechar a grade. Percebe o caminho, né? Percebe o caminho, isso. Mas é a custa de exercício, a custa da gente lidar, inclusive, com a decepção de enxergar que não está dando certo, que não funcionou.
que a gente se empolga tanto, né? E aí eu sou tão fofinho, como é que eu fiz isso de novo? Não é possível. Ah, não quero olhar não, isso vai doer, vai incomodar, né? E aí vem esses espíritos amorosos e amigos oferecendo pra gente essa, como o título que vocês citaram mais cedo, a reforma íntima sem martírio. Sem martírio, né? É o abraço, não é eliminar o homem velho, é chamar o homem velho a oferecer uma nova paisagem para o homem velho, né? Oi? É trazer homem novo. É convidar o homem velho para os novos caminhos, como vocês falaram, nova tomada de consciência. A gente acabou passeando por muitas pontuações que estavam ali nos slides. Nós temos o quê? 10 minutos ou 5? 15. 15, então vamos ver. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, para um dia talvez eu consiga aprofundar, né? O quanto Allan Kardec fala da importância do magnetismo e diz que o magnetismo vai esclarecer muita coisa para a gente. Fala, Pedro. Lembrando que ele, antes do espiritismo, estudou mais de 30 anos o magnetismo, sem considerar a vida dele lá em Druidas, né? Lá atrás, né? Encarnações anteriores. Mas eu queria destacar um ponto que você falou assim, os amigos espirituais vêm nos pontuar várias questões e tal, mas nós também necessitamos pontuar no outro aquilo que é bom no outro. Tem uma fala que eu não sei se é da Joana, mas que diz assim, que o verdadeiramente sábio é aquele que consegue ver o lado bom e útil das pessoas e das coisas. Porque essa autoexigência que a gente estava conversando no estudo anterior, né? A gente precisa também da ajuda do outro, vai mais devagar, você vai com paciência, está crescendo e tal. E pela nossa falta de habilidade de lidar com as nossas emoções, com o nosso próprio conhecimento, autoconhecimento, às vezes a gente se coloca numa situação punitiva, meio que inconscientemente, não pela nossa própria história somente, porque nós somos o que? O indivíduo sócio-histórico. Exato. Nós estamos reflexos da nossa família, dos nossos eus anteriores, da sociedade, e aí temos que ter cuidado. Somos legião. Isso, exatamente, somos legião. De estarmos cuidadosos assim, de não aceitar uma imposição que nos colocam como culpados ou, né, menos construtivos, né, nesse aspecto, porque o mundo, infelizmente, no contexto geral, traz isso. A nossa educação traz isso. Hoje mesmo a gente lendo o livro Nosso Lar e lembrando a situação do pai lá naquela situação de que não soube, né, dar uma herança legal para os filhos. Então acho que esse cuidado também é muito interessante da gente estar, fundamental da gente contar Simone, Ruth, Valéria, Marcos, Fernanda, Fátima. Olha, nossa, que qualidade, fazer o exercício assim, o que eu tenho de bom, o que o outro tem de bom, porque isso vai exercitar também o olhar sobre nós mesmos, porque senão a gente fica naquele olhar da falta. Sim. Não é fechar os olhos porque a gente precisa melhorar, como a Fátima falou, da culpa. Que herança é essa? Herança na própria educação familiar, do nosso próprio tropeço, da educação religiosa extremamente distorcido, e às vezes a gente reproduz isso. Então a gente vai, além de ser vítima muitas vezes, nós somos nossos próprios algozes, de achar, não, eu sou responsável, a pessoa, opa. Por isso que o processo de compartilhamento, né, é importante, né? É importante, terapêutico, né? Então, eu queria trazer esse destaque, né, da importância do estudo do magnetismo, e aí ele fala que eles se dão a mão, são partes de um mesmo todo, ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam. Então, deixa eu ver. Bom, eu só queria mudar de... Clica no lado esquerdo, Simone, eu acho. Tá, foi. Direito, tá pegando esquerdo ao direito. Então a gente vai ver nessa frase, eu tirei essa frase da web, né? Magnetismo humano é a caridade em forma fluídica. Eu achei a coisa mais linda, né? E Jesus, Joana de Ângeles vai trazer pra gente nesse livro, Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Jesus é o diamante que se tornou estelar,
mantendo o brilho interior, sem permitir-se ofuscar as débeis claridades individuais, no entanto, clareando as consciências, amando-as. Então Jesus, essa estrela, esse anjo, que se aproxima de nós sem nos constranger, nos causar embaraço, mas evocando em nós também a herança divina que nós carregamos, né? Se ninguém quiser destacar ou nada, eu vou para o próximo para tentar. Fiz novo no escrito. Compaixão e auxílio. Deixa eu ver o que eu queria destacar desse aí. Conhecendo cada pessoa que dele se acercava, graças à capacidade de penetrar o insondável do coração e da mente, essa grandeza aí que a Fernanda já citou, do mestre, né? Sem humilhar o outro, ou sem jactar-se, conseguiu oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar. Então, a Fernanda também trouxe isso. A presença dele emanava aqui e continua emanando. Fixemos, experimentemos, no momento de tormento, fixar a imagem que trazemos de Jesus e imaginar a luz partindo do olhar dele, do coração dele na nossa direção. Muita coisa vai mudar muito rapidamente. Já volto para você, Marco. Combustível para a transformação interior. E quando essa não ocorria, assim mesmo estimulava o seu procedimento, porque um dia seria prosseguimento, porque um dia seria alcançada. Então, assim, toma, porque o pai, a Amélia Rodrigues vai trazer para a gente no Primícias do Reino, fala de Jesus. O pai quer a cura de todos. Uns vão precisar de mais tempo. Marco, levantou. Eu acho que você quer dizer que a imagem continua firme, continua existindo, né? Como? A imagem continua firme, continua existindo. Continua existindo e como um instrumento forte do nosso trabalho também de elevação. E aí é mais um pouquinho ela falando de Jesus, silenciosa ou verbalmente, olha aí, apenas estar em silêncio, ele vibrava. Ele já estava no nível que era pura vibração de amor, né? É isso que a palavra anjo representa para a gente. Contribuía para que tudo se resolvesse. Talvez a gente veja aí a cura da mulher hemorroíça, que ele nem teve a intenção, mas a presença dele emanava e ela, né? Ela absorveu. Não sei se a Joana ou se a Allan Kardec na Gênesis vai falar disso também. A ação de um e de outro, do magnetizador e de quem está recebendo os eflúvios. Como é importante. Às vezes vai precisar que as duas se comunguem, né? Sem impedir que o paciente ou vítima oferecesse sua contribuição de esforço e sacrifício, a fim de crescer e aprender onde ela não tem milagre. Vai ter esforço, vai ter sacrifício, vai ter movimento, né? A fim de crescer e aprender a construir o bem em si mesmo, sem permitir-se elogios, gratidões ou aplausos da parte de Jesus, né? Agora foi. Por dentro e por fora. Alguém quer ler? Arrancando as pústulas de decomposição orgânica, por intermédio da renovação celular, propunha a profunda mudança de atitude mental e moral do paciente, para que os campos vibratórios modeladores... Pausa. Olha aí a Gênesis, Allan Kardec falando para a gente que o espírito absorve através do pensamento, ele agrega ou desagrega, absorve, movimenta, fluido cósmico. Então, o que Jesus vislumbrava não era a cura para a pessoa voltar a viver da ignorância fazendo o que quisesse, né? Era assim, profunda mudança de atitude mental e moral, para que os campos vibratórios modeladores da forma. Então, aquela cura te traz um alívio, entusiasmo, alegria, nova, como foi dito, nova perspectiva, novo posicionamento. E não para a gente voltar para a aldeia, como ele disse também no céu. Não volta para casa, mas não entra na aldeia.
aldeia. Vai para casa, como é que eu vou entrar na minha casa se eu não passar pela minha aldeia? É você não voltar a se confinar naqueles mesmos hábitos. Mais ou menos isso, tem muito mais, né? Nós falamos de uma forma rápida. Não voltar a se aprisionar de novo, né? Continua, por favor, Fernanda. Os campos vibratórios modeladores da forma para que esses campos mantivessem um ritmo de equilíbrio para a preservação da harmonia dos órgãos. Igualmente induzia o respeito pelo que estava estabelecido, de modo que educasse o indivíduo para viver dignamente no grupamento social em que se encontra. Alguém gostaria de destacar alguma coisa? Eu achei fantástico nessa coisa dos campos vibratórios modeladores. Ele está com um campo vibratório diferente do que era antes. A pessoa pode estar por dentro e pode estar por fora. Modelou o campo vibratório de uma nova forma. E aí ele tem que manter esse campo vibratório em equilíbrio, em serenidade, para que ele se mantenha realmente, para que a cura realmente se faça, né? Para que ele tem que entrar nessa profunda mudança de atitude mental e moral. É isso? Mental e moral. 5 minutos? Então, ela faz questão nesse capítulo, se eu não me engano é o capítulo 17 desse livro, ela volta e meia, algumas vezes ela fala do induzir igual nesse sentido, né? Ao respeito pelo que estava estabelecido, a observância da ordem social, a integração às regras da convivência e ao que estava estabelecido sociopoliticamente, né? Ela tem um parágrafo que ela fala: Jesus não queria jogar tudo por terra, ele queria renovar as consciências. Sim, Marcos. Foi aquilo que eu me espaço, mas deixa que eu falei. A pessoa pode estar por dentro, a pessoa pode estar por fora. Por dentro e por fora. E esse por dentro é esse título aí desse trecho, né? Isso mesmo. Então é por dentro e por fora, porque é esse movimento da cura. Jesus estimula, a gente dá continuidade, né? Ele incentiva de fora, a gente dá continuidade de dentro para fora, e também a mudança íntima nossa e a nossa mudança no ambiente. Nosso jeito de nos relacionarmos no ambiente em que nos encontramos. Olha só voltando, a renovação, não pode deixar, a renovação celular. Gente, eu acho incrível. Ele promovia a renovação celular através do magnetismo dele. Muita coisa. Você era curado, renovado. As células eram renovadas. Isso é incrível, né? Isso aí. E a gente também vai poder fazer isso. Nós também já podemos. Aquilo que a gente veja o machucado de um filho. Você está renovado. As células. O Leon Denis também fala disso, do cultivo da vontade, do compromisso de emanar determinado pensamento positivo, seja a nosso favor, seja a benefício do ambiente, seja a benefício de determinada pessoa. O quanto a perseverança desse movimento, a gente não vai dizer um dia, 2, um mês, um ano, mas favorece o fluxo dessas correntes de renovação, né? E aí então a gente finaliza os slides com esse texto. Alguém gostaria de ler? Curas. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Isso está em Gênesis. Estou procurando aqui que eu não botei ali, né? Mas está aqui na Gênesis. Então, assim, olha só. Você vai... aquela coisa de que precisa o emissor e o receptor, né? Eu preciso... O que eu estou atraindo com o movimento que eu faço no meu íntimo? Com o movimento de pensamento que eu cultivo? Eu estou atraindo o quê? É isso que eu quero? Porque depois, mais tarde, é aquela coisa, não vai adiantar a gente queixar. Vou queixar de quê? Se fui eu mesmo, como diz o Espírito no Evangelho.
estão se queixando da tempestade que vocês mesmos criaram sobre suas cabeças. Né? Então a gente vê isso aí. Não é a fé mística, não é a fé mística. Eu vou agora ficar aqui falando, murmurando. Como é que eu estou trabalhando esse desejo? Essa fé no sentido do desejo de alcançar um novo patamar da minha vida, né? Uma força atrativa, porque senão vira uma força de oposição, uma força repulsiva ou de inércia. Nós mesmos, está falando de cada indivíduo, cada um de nós pode se tornar um dínamo de atração ou de repulsão daquela força. E aí explica que é terminado. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador, dois doentes da mesma enfermidade possam um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Eu estou vivendo isso.